E dando continuidade também às últimas duas aulas, quando a gente está falando de indicadores, né? Então a gente começou a falar do PIB, que é um indicador de padrão de vida, um indicador da produção econômica agregado de um país. E do IDH, que é um índice composto, que tenta medir a qualidade de vida, que tenta medir as liberdades das pessoas através das dimensões de educação, saúde, renda e dos indicadores que a gente viu na aula passada, né? Dando continuidade a esses indicadores, a gente também tem indicadores de felicidade. Então, a felicidade, ao contrário do senso comum, né, ela também pode ser tratada de maneira quantitativa. Então, eu também tenho indicadores para verificar aspectos subjetivos. Então, aspectos subjetivos não necessariamente precisam ser avaliados de maneira qualitativa, né? Eles também podem ser utilizados em pesquisas quantitativas. E existem escalas, existem índices para fazer isso. E a ideia dessa aula é apresentar esses índices, esses indicadores, né? Essas escalas, né? Tentar conversar um pouquinho sobre essas formas de se mensurar a felicidade. Então, apresentar as escalas e índices de felicidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte. A gente tem dois tipos de escala. A gente tem escalas unidimensionais e a gente tem escalas multidimensionais, né? Escalas unidimensionais são escalas que se baseiam em uma única pergunta. Então, uma única pergunta é realizada para tentar se medir o conceito que eu quero medir, que no caso é o conceito de felicidade. Então a gente tem um exemplo de escala unidimensional, é a escala de Cantril. Então a escala de Cantril é uma única pergunta, e através dessa única pergunta eu tento avaliar a felicidade hedônica. Né? Então, o Relatório Mundial de Felicidade da ONU, que é uma pesquisa mundial sobre felicidade que a ONU publica todo ano, ele é baseado na escala de Cantril. Mas a gente também tem escalas multidimensionais. E aí a gente tem escalas parciais. Então, o PANAS é uma escala sobre felicidade hedônica, mas é uma escala que mede só duas dimensões da felicidade hedônica, que mede as emoções positivas e as emoções negativas. Lembrar que a felicidade hedônica ela tem três dimensões: a satisfação com a vida, que é uma avaliação mais racional com a vida, as emoções negativas e as emoções positivas. O PANAS olha só para as emoções positivas e negativas, mas não olha para a avaliação racional com a vida. Não olha para a satisfação com a vida. Por outro lado, tem a escala de satisfação com a vida que só olha para a satisfação com a vida. Não olha para a questão emocional. Então, o PANAS e a escala de satisfação com a vida olham para dimensões da felicidade hedônica. Então, são escalas parciais, né, da felicidade hedônica. Já a escala de Oxford tenta olhar para a felicidade hedônica como um todo. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Né? A vantagem e a desvantagem é que, às vezes, o emocional e o racional podem ter comportamentos diferentes. Eles podem se relacionar com diferentes fatores de maneira diferente. A escola de Oxford ela não discrimina emocional e racional, né? Então, ela tenta olhar como um todo a felicidade hedônica. E eu tenho também escalas multidimensionais de felicidade eudaimônica, que aí é uma outra visão de felicidade, né? Relembrando da aula passada, né? da aula que a gente falou sobre tipos de felicidade. A felicidade eudaimônica olha mais para a felicidade como virtude, né? Olha para a felicidade como um checklist de coisas que eu tenho que atingir para eu me considerar feliz, é algo que eu posso trabalhar para atingir, enquanto a felicidade hedônica é mais como eu me sinto, né? mais um e não tanto uma virtude que eu tenho que eu posso alcançar, né? Mas, como eu falei, são visões distintas de felicidade, visões filosóficas distintas, que dão origem a instrumentos distintos de mensuração. Nessa aula, a gente não vai trabalhar com as definições e diferenças, mas com os instrumentos, né? Então,
qualquer coisa, relembrem a aula que a gente falou sobre tipos de felicidade, o conceito de felicidade. Bom, o que é uma escala unidimensional? É uma escala única, né? Uma pergunta única, um questionário de pergunta única. Então, por exemplo, né, essa pesquisa do Andrews e de Whitney, de 1978, ele utilizou uma escala unidimensional para medir a felicidade. E qual que é a pergunta que ele fez? A pergunta foi a seguinte, né, nessas exatas palavras. Lembrar que quando eu estou falando de questionário de felicidade, o modo como eu pergunto tem muita relevância. Então, o jeito que eu escrevo, o jeito que eu pergunto, tudo isso pode influenciar na resposta. Por isso que eu preciso de muito estudo para validação de todos os questionários que eu estabeleço. Porque, às vezes, dependendo do modo que eu pergunto, a resposta pode vir completamente diferente. Então, as perguntas que ele fez foi o seguinte: como você está satisfeito com a sua vida como um todo? Em uma escala de 0 a 7. Então, essa foi a pergunta dele, que ele fez lá em 1978. Teve até um artigo que avaliou, um artigo até recente que avaliou essa escala que foi desenvolvida pelo Andrews e Whitson, e ele viu que, por exemplo, se eu perguntava como você está satisfeito com a sua vida e omitia esse como um todo em uma escala de 0 a 7, as respostas já eram diferentes. Então, dependendo do que eu incluo, pode gerar respostas completamente diferentes. Por isso que é importante eu usar escalas validadas, escalas que passaram por um teste, porque o jeito que eu pergunto muda tudo. O segundo tipo de escala são escalas multidimensionais, que baseado em múltiplas questões. E aí elas são mais... elas têm uma acuracidade maior, né? Elas são mais precisas, justamente porque uma questão acaba servindo para confirmar a outra, né? Então ela é menos sujeita a problemas do que uma escala unidimensional. Então eu consigo fazer uma medição mais precisa, mais acurada do fenômeno que eu quero medir, que é a felicidade. E eu consigo ter perguntas para incorporar todas as dimensões, tanto da felicidade hedônica quanto da felicidade eudaimônica, né? Aqui está escrito hedônica, mas também o mesmo princípio vale para a felicidade eudaimônica. Bom, as escalas unidimensionais, apesar de elas serem menos precisas e menos acuradas, né, elas são mais utilizadas porque elas são mais simples, né? A gente conversou um pouquinho sobre a simplicidade e a importância da simplicidade. E é muito mais fácil fazer uma pergunta única do que um questionário gigante de 28 perguntas, como o questionário de Oxford, que a gente vai abordar, né? Então, uma pergunta única é muito mais fácil, tanto que o Relatório Mundial de Felicidade da ONU é baseada em uma escala unidimensional justamente pelo seu fator simplicidade, o que gera uma economia, né? Quando eu aplico, né? Mas se baseiam em uma única questão sobre como a pessoa se sente, dado uma escala, e só que ela tem um problema, que eu não consigo testar a validade interna. O que é validade interna? Validade interna é se a pessoa que está respondendo realmente está levando a pesquisa a sério. Então, se eu tiver múltiplas perguntas, né, às vezes se ela responde uma coisa em uma e outra coisa em outra, e essas duas coisas se contradizem, eu já posso eliminar esse questionário porque ele não tem uma validade interna, né? A pessoa não está respondendo a sério, né? Então, quando a pessoa assim, se baseia numa única pergunta, eu não consigo testar essa validade interna. Então, esse é um problema. Então, não existem questões redundantes, né, como eu falei, para verificar se o respondente realmente está entendendo, né, se ele está respondendo a sério, né? Então, essas escalas têm uma baixa confiabilidade, apesar de darem um panorama geral, né? Elas conseguem dar um panorama geral sobre felicidade, mas elas estão sujeitas a diversos erros, né? Que quando eu aplico no número grande de pessoas, né,
esses erros podem se eliminar. Então, eventualmente, se eu aplico numa amostra grande, né, esses erros perdem um pouco a importância. Né? Mas quando eu estou fazendo uma pesquisa muito pequena, eu quero ver o nível de felicidade numa empresa, o nível de felicidade num bairro, o nível de felicidade no hospital. Né? Aí, olhar para uma pesquisa, para um questionário unidimensional pode ser problemático, né? Pode estar sujeito a muitos vieses. Bom, mas apesar de eu não conseguir avaliar a validade interna, né, que é essa questão da coerência interna do questionário, eu consigo avaliar a validade externa. O que é a validade externa? Essa medida deve se correlacionar com outras medidas de bem-estar e qualidade de vida. Então, por exemplo, eu sei que renda gera felicidade, apesar de estar sujeito a algumas questões que a gente discutiu na última aula, né? Renda gera felicidade. Então é importante que os questionar, que qualquer escala de felicidade que eu faça tenha uma correlação com a renda, tenha uma correlação com saúde, né? Tem uma correlação. Então tem coisas que eu sei por pesquisas prévias que tem uma correlação com felicidade. Então qualquer escala que eu proponho de felicidade tem que ter essa correlação com essas variáveis que já são sabidamente correlacionadas com felicidade. Então, isso é o que eu chamo de validade externa. Então, se eu não conseguir essa validade externa, minha escala é ruim. Então, também tem pesquisa sobre essas escalas multidimensionais, né, unidimensionais, que falam que elas têm um viés para o lado positivo. Então, quando eu comparo uma escala unidimensional com uma escala multidimensional, geralmente as respostas dadas na escala unidimensional tendem a ter um viés positivo. Então, vamos supor assim, eu pergunto para uma pessoa, como está a sua felicidade de 0 a 10? Aí a pessoa responde 8. Aí eu aplico um questionário multidimensional, faço um monte de perguntas. Aí eu vou comparar, no multidimensional a resposta deu 6,5, mas no unidimensional ela deu 8. Então ela tende a se enviesar para o lado positivo, ela tende a se dizer mais feliz do que ela é quando eu tenho uma escala unidimensional. Quando eu tenho uma escala multidimensional, ela pensa em mais coisas, ela avalia mais aspectos, ela tende a ter uma resposta um pouquinho para baixo. Né? E a gente tende a pensar que a escala multidimensional é mais realista. Né? Então, por isso que eu digo que a unidimensional tem um viés para cima. Normalmente ela tem. Depois eu vou passar as escalas para vocês, né? E aí vocês comparam, né? Se o que vocês responderam no unidimensional realmente tem um viés positivo, né? Realmente vocês tendem a se julgar mais felizes quando pela escala unidimensional. Então comecem respondendo a unidimensional, depois vocês vão para as multidimensionais. Mas ainda assim elas têm a sua utilidade, né? É uma medida grosseira de bem-estar, mas é uma medida de bem-estar. Então ela não é completamente errada e dá para a gente fazer correlações, dá para a gente fazer análises interessantes, mesmo ela tendo alguns vieses. E apesar dela ter alguns vieses, ela é simples, né? E a simplicidade é tão importante quanto a curacidade, né? É o que a gente discutiu, né? Às vezes a gente introduz tanta complexidade que se torna inviável, né? Então, uma pesquisa mundial a nível de felicidade, às vezes, se eu utilizasse alguma coisa multidimensional, seria inviável eu fazer um questionário de 30 perguntas para 10 mil pessoas em cada país. Né? Isso talvez seria economicamente inviável. Mas uma análise unidimensional é viável, tanto que a gente tem uma medida mundial de felicidade. Então ela acaba também tendo alguns erros, algumas coisas, né, que estão em conjunto com as medidas do real bem-estar da pessoa. Bom, a escala unidimensional mais conhecida é chamada escala de Cantril. Não é a única, né? Eu apresentei uma outra 2 slides atrás, né? Mas a escala de Cantril é uma escala que já foi validada, né? O nome dela correto é a escala
de autoancoragem de Cantril. Então, é Cantril Self-Anchoring Striden Scale. E é uma escala de 11 pontos. Então, ela vai de 0 a 10. A pessoa pode se classificar como 0, né? Então, por isso que ela tem 11 pontos. E ela foi criada por esse psicólogo americano chamado Hadley Cantril. E ele propôs essa escala em 1965. E ainda é uma escala que é bastante usada, né? Então, é uma escala ainda muito usada. E uma das entidades que usam a escala de Cantril, que fazem pesquisas usando a escala de Cantril, né, é essa Gallup World Pool. Essa Gallup World Pool é uma empresa americana, uma empresa privada americana, né, e ela faz pesquisas diversas em um monte de países. Então, ela é uma empresa, né, e ela faz pesquisa sobre tudo em mais de 160 países. E uma das coisas uma das pesquisas que o Gallup faz é justamente a pesquisa de felicidade usando a escala de Cantril, né? E o que o Gallup faz com essas várias pesquisas que eles fazem? Eles vendem. Então, eles vendem, né? O modelo de negócio dele é fazer pesquisas em vários países e vender para empresas, vender para governos, vender para... Então, eles fazem pesquisa sobre tudo. E uma das pesquisas que eles fazem é a pesquisa da escala de Cantril, né? E eles basicamente fazem essas pesquisas em amostra de 2.000 a 3.000 pessoas por país. Então, eles pegam uma amostra de 2.000 a 3.000 pessoas por país e, por telefone, eles ligam para a pessoa e faz essa pesquisa, né? E por que eu estou falando do Gallup, né? Porque o Gallup, eles vendem o resultado dessas pesquisas para a ONU. Então, o Relatório Mundial de Felicidade da ONU, que a ONU publica todo ano, vem de pesquisas do Gallup, dessa empresa privada americana chamada Gallup, né? E vem de uma amostra de 2.000 a 3.000 pessoas usando a escala de Cantril. Então, eles usando essa escala que esse psicólogo americano desenvolveu lá em 1965. Bom, dado que é muito importante o jeito que eu pergunto, dado que o jeito que eu pergunto pode mudar tudo em relação às respostas, né, é importante eu ser bem preciso no jeito de perguntar. Então, a escala de Cantril é formulada da seguinte maneira. Por favor, imagine uma escada com degraus numerados de 0 na parte inferior a 10 na parte superior. O topo da escala representa a melhor vida possível e a base, a pior vida possível para você. Em qual degrau da escada você diria que você se sente nesse momento? E eu posso fazer uma segunda pergunta derivada. Em que degrau você acha que vai ficar em cerca de 5 anos a partir de agora? Então, é uma escala unidimensional, apesar de ter duas perguntas, né? Mas ela avalia a felicidade no atual momento e a felicidade, uma expectativa de felicidade futura, né? Essas duas perguntas. Então, eles medem coisas diferentes. Então, é uma escala de 0 a 10, né? Então, é uma escala de 11 pontos, e a pessoa simplesmente se classifica de 0 a 10, né? Como ela se sente. E aqui não está discriminando nada, se é racional, se é emocional, se é... Então, a princípio, essa escala daria conta de medir a felicidade hedônica como um todo. Então, ela é mais relacionada à felicidade hedônica do que à felicidade eudaimônica. Então, simplesmente perguntar como a pessoa se sente, né? Sem nenhum tipo de afirmação, então eu quero medir geralzão como a pessoa se sente. Então, eu estou medindo a felicidade hedônica, né? Tanto do ponto de vista racional, quanto do ponto de vista emocional, né? A pessoa provavelmente vai responder essa pergunta, vai levar em conta as duas coisas, né? Algumas talvez levem em conta mais o racional, algumas mais o emocional, né? Mas a princípio não está discriminado nada. A pessoa responde do jeito que ela quiser, pensa do jeito que ela quiser.
Então, isso que é uma escala unidimensional. Bom, o Relatório Mundial da Felicidade, né, ele foi criado pela ONU em 2002. Eu vou falar bastante sobre o Butão ainda nessa aula. O Butão é um país asiático, né, que tem lá o Ministério da Felicidade, né, então foi o primeiro país do mundo a colocar a felicidade na Constituição. E a ONU chamou o presidente, o primeiro-ministro do Butão, né, para formar uma comissão. E como resultado dessa comissão, né, se propôs criar um relatório mundial da felicidade. Então se propôs que a ONU, né, também passasse a publicar algo relacionado à felicidade, não só relacionado ao IDH, não só às estatísticas lá do Banco Mundial, as estatísticas econômicas, né, mas também se passasse a publicar também como está o nível de felicidade dos países do mundo. Né? E o que a ONU tinha de dados? Né? A ONU tinha de dados, basicamente, a pesquisa feita pelo Gallup. Né? Então, o Gallup já publicava, né, já fazia questionários usando a escala de Cantril muito tempo antes. Né? Então, a ONU, basicamente, passou a comprar esses dados e publicar esses dados, né, que o Gallup realizava. Né? Então, é uma pesquisa feita com base em amostragem, né? Então, 2.000 a 3.000 pessoas, né? Lá o Gallup tenta fazer uma amostragem estratificada e representativa, né? Usando a escala de Cantril, para dar uma ideia de como está o nível de felicidade dos países do mundo. Né? Outra coisa que esse relatório apresenta é a correlação da felicidade com uma série de variáveis. Então, eles já fazem um modelo econométrico e correlacionam como está a felicidade. A felicidade de um país advém de quais variáveis, né? Então, eles mostram a correlação da felicidade com o PIB, com o nível de assistência social do país, com a expectativa de vida do país, com o nível de liberdades de escolha do país, com o nível de generosidade do país e com o nível de percepção da corrupção do país. Então, são algumas variáveis que eles acham que explicam a felicidade. E o Gallup, né, eles também fazem pesquisas sobre essas variáveis. O PIB não, né? O PIB ele é uma medida lá do Banco Mundial, né? Mas tudo isso, o nível de assistência social, o nível de expectativa de vida saudável, de liberdade de escolha, de generosidade, percepção de corrupção, né? Tudo isso são variáveis objetivas relacionadas à qualidade de vida de um país, né? Tudo isso aqui tem a ver, né, com as dimensões lá do Amartya Sen, com as dimensões de qualidade de vida da Martha Nussbaum, né, que a gente viu lá que são fatores objetivos, né? E tudo isso são medidos, o Gallup também mede, né? Mas ele mede isso de uma maneira de percepção, né? Então, lembrar que o Gallup ele mede entrevista, né? Ele faz entrevistas. Então, ele mede qual é o nível de percepção que você tem da quantidade de assistência social do seu país. Qual é o nível de percepção que você tem da expectativa de vida saudável das pessoas. Né? Então, a expectativa de vida saudável vai além da expectativa de vida. Né? A expectativa de vida sem você adoecer. Né? Como você avalia a sua liberdade de escolha? Como você avalia a generosidade das pessoas do seu país? Né? Então, tudo isso são percepções subjetivas de variáveis objetivas. Né? Então, o Gallup mede isso aqui. E a ONU pega essas variáveis e correlaciona com a felicidade de Cantril. Né? Então, isso aqui são medidas, né, já que a gente falou um pouco, de validade externa. Né? O que é a validade externa? Né? Se espera que essas variáveis se correlacionam com o meu nível de felicidade medida. Então, se eu tiver uma correlação positiva, né, eu acho que o meu questionário é confiável. Se não tiver uma correlação com essas variáveis que sabidamente impactam, né, o nível de felicidade, o meu questionário não é confiável. Né? No caso, né,
a ONU obtém sempre correlações positivas, né? Então, dá para se dizer que é uma medida confiável, apesar de ser uma medida com viés. Aí a ONU faz uma coisa muito interessante, que ela cria um país chamado distopia. Esse país, isso é uma coisa que a ONU faz, não é uma coisa que o Gallup faz, né? Então ela pega os dados do Gallup e ela faz todas essas análises do Relatório Mundial de Felicidade, é ela que faz. Esse país chamado distopia é um país hipotético que tem os menores índices desses indicadores aqui. O menor PIB per capita, a menor assistência social, a menor expectativa de vida saudável, a menor liberdade de escolha, a menor generosidade, a menor percepção de corrupção. Então ela vai pegar os menores valores encontrados em todos os países do mundo para todas essas variáveis e ela vai criar um país fictício chamado distopia. E aí, fazendo uma regressão, né, usando econometria, né, e correlacionando todas essas variáveis com o nível de felicidade, ela vai conseguir estimar uma função, estimar uma reta, né, que explica a felicidade, e aí ela vai conseguir avaliar o nível de felicidade em distopia. Ou seja, qual seria o nível de felicidade se esse país, que tem os menores valores em todas essas variáveis, existisse? O menor PIB per capita, a menor assistência social, a menor liberdade de vida saudável, a menor liberdade de escolha, a menor generosidade, a menor percepção de corrupção, né? Ou melhor, a percepção de corrupção mais elevada, né? Então, se esse país existisse, chamado distopia, se esse país existisse, o nível de felicidade dele, dado essa relação econométrica, seria 1,85. Lembrar que o nível de felicidade de Cantril vai de 0 a 10. Né? Então, se esse país distopia existisse, o nível de felicidade dele seria 1,85. Então, a gente já vê, né, que a maior parte dos países se afasta bastante, né, desse país chamado distopia. Então, esse nível de felicidade de distopia de 1,85, ele é considerado um nível mínimo de felicidade que todos os países possuem. Ou seja, se tudo tiver horrível, se a vida de todo mundo tiver uma porcaria, pelo menos 1,85 as pessoas vão ter de felicidade. E aí ela vai dizer o seguinte, né? Esse aqui não é desse ano, isso aqui é de alguns anos passados, mas eu tirei esse print, né? E aí ele vai me dizer o seguinte: a Noruega, que era o primeiro lugar alguns anos atrás, hoje não é mais a Noruega, né? A Noruega, que era o primeiro anos, alguns anos atrás, o nível de felicidade dela era 7,537. Lembrar que era uma escala de 0 a 10, né? Então, a média da felicidade das pessoas de lá era 7,537. E aí, através da regressão, eles separaram o nível de felicidade, esse 7,537, né? E eles conseguiram separar o quanto deles vinham do PIB per capita, essa barrinha azul. O quanto vinha do suporte social, barrinha amarela. O quanto vinha da expectativa de vida saudável, barrinha laranja. O quanto vinha da liberdade de fazer escolhas, barrinha azul. O quanto vinha da generosidade, barrinha verde. O quanto vinha da percepção de corrupção, barrinha roxa. E o quanto é aquele nível mínimo de liberdade, de felicidade que todos possuem, que é 1,85, que é a felicidade da distopia. É a barrinha cinza. Então, o nível de felicidade aqui é a barrinha cinza, que é a distopia, mais o quanto vem da corrupção, mais o quanto vem da generosidade, mais o quanto vem da liberdade de escolha, mais o quanto vem da expectativa de vida, mais o quanto vem do suporte social, mais o quanto vem do PIB per capita. E aí você tem um nível de felicidade na Noruega, e ainda tem um intervalo de confiança aqui, esse quadradinho aqui. Então, eles dão, né, o nível de felicidade de todos os países, e
e conseguem discriminar o quanto vem de cada variável explicativa e o quanto vem de um mínimo que todos os países possuem, que é a felicidade em distopia. Então, eles fazem essa análise lá no Relatório Mundial de Felicidade. Então, dá para você ter vários insights, né, interessantes. Né? Então, dá para ver, por exemplo, né, que aqui na Noruega, muito mais da felicidade vem do PIB do que na Dinamarca. Na Dinamarca, a barrinha do suporte social, né, e eu consigo fazer comparações, né, a partir disso. Né? Aqui na Suíça, por exemplo, muito pouco vem da generosidade. Né? Aqui na Islândia Islândia, acho que é muito pouco vem da percepção de corrupção. Né? Então, eles fazem essa discriminação que dá para fazer várias análises interessantes. Aqui são alguns dados desse ano. Né? Então, o Brasil ele tem um nível de 0 a 10 de 6,27. Ele está em 44 do ranking. A Noruega, que era o primeiro aqui alguns anos atrás, esse ano ela caiu para sétimo. Né? Então, ela é 7,3. Aqui ela era 7,5. Ela teve um decréscimo de felicidade. Né? Os Estados Unidos, 6,72. Então, ele está em 23. A China, 5,97, 60. Então, a China ela tem um IDH maior que o Brasil. A gente viu na aula passada. Mas o nível de felicidade dela é menor do que o do Brasil. O do Japão, né, tem um IDH excelente. O nível de felicidade no Japão é menor do que o Brasil. Então, o Japão é 6,060. E a Coreia do Sul, 6,058. Dois países altamente desenvolvidos, né, que tem um nível de felicidade menor do que o do Brasil. Então, de modo geral, países com alto IDH, como Noruega, como Finlândia, como Islândia, tendem a ter os maiores níveis de felicidade. Mas alguns países de alto nível de desenvolvimento, como a Coreia do Sul e o Japão, têm uma felicidade abaixo de países como o Brasil e como a Costa Rica, por exemplo. A Costa Rica ela tem um índice de Cantril de 6,95. Ela é o 12º do mundo. Né? Então, ela é, o IDH da Costa Rica não é ruim, mas não chega ao nível do Japão e da Coreia do Sul. Mas, por outro lado, países muito pobres, como Serra Leoa, por exemplo, né, são países de baixíssimo IDH e de baixíssimo nível de felicidade também. Né? Então, o nível de 0 a 10 é 3,24. Né? Lembrar que Serra Leoa está muito próximo aqui da distopia, né? 1,85. Então, aqui, né, eu coloquei para eu estou apresentando aqui o relatório mundial de felicidade de 2024. Né? Aqui são os materiais suplementares, né, que é os apêndices estatísticos, né? Mas no relatório mesmo é um documento, dá para baixar gratuitamente, né? Ele tem mais de 200 páginas, aí tem textos, tem matérias, é no mesmo estilão do relatório de desenvolvimento humano da ONU. Mas aqui os índices estatísticos, né? Aqui quantas pessoas foram entrevistadas em cada país, né? E nos diferentes anos. Né? Então, a maioria 1.000 pessoas, né? Algumas 2.000. Aqui a gente tem aqui também, por ano, né, como se desenvolveu a felicidade em diferentes... Vou ver se tem aqui o Brasil. Aqui o Brasil. Eu vou aproximar aqui. Então, aqui você tem um nível de felicidade abaixo dos 30 anos, entre os 30 e 44 anos, 45 a 59, 60. Dá para ver que as pessoas mais jovens tendem a ser mais felizes do que as pessoas... Mas as pessoas com mais de 60 tendem a ser mais felizes que as pessoas de 45 a 59, né? E deu para ver, ó, que de 2008 para 2023, aqui, ó, pandemia, né? Deu uma queda boa aqui no nível de felicidade, né? Então, mas que recentemente parece que está subindo de novo, né?
Mas alguns outros países, como a Bulgária, só crescente. Então dá para fazer análises bem interessantes, né? Aqui vou diminuir de novo. Aqui tem todos esses graus de todos os países. Aqui, né? Aqui é o ranking de 2024, né? A pesquisa é feita de 2021 a 2023, então o relatório saiu em 2024, mas é uma média de 3 anos sempre, né? Justamente porque tem certas variações, né? E aqui os primeiros do ranking, né? Não sei se dá para enxergar aqui, ó, mas Finlândia, Dinamarca, Islândia, Suécia, Israel, Holanda, Noruega, Luxemburgo, esses são os primeiros do ranking, né? E aqui o intervalinho de confiança. Então aqui está o Brasil está aqui, né? 44. E países como Japão, Coreia do Sul, Portugal, né? Todos abaixo do Brasil, né? Apesar de serem mais desenvolvidos, né? E a rabeira do ranking aqui, né? Afeganistão, Líbano, né? Países em guerra, né? E Serra Leoa, Congo, Zimbábue, né? Lembrar que também não são todos os países do mundo, né? Então só 143, né? Tem alguns países que não têm dados, né? E aqui separando por idade, né? E aqui eu vou mostrar aquela análise que eles fazem disso aqui, né? O quanto é explicado pelo PIB, pela vida saudável, pela generosidade, o quanto é da distopia, o quanto que é percepção de corrupção, o quanto que é a escolha de felizes, o quanto que é o suporte social, né? Eu vou pegar o Brasil aqui. O Brasil está aqui em 44, né? Então, o azulzinho é o quanto é explicado pelo PIB, o quanto que é explicado pela percepção de corrupção, o quanto que é explicado pela vida saudável, o quanto que é explicado pela liberdade de escolha, pela percepção de corrupção, esse vermelhinho aqui, né, quase, acho que está difícil de enxergar, né? Percepção de corrupção é o vermelhinho, e aí você consegue discriminar um pouco o quanto vem de cada coisa, né? Bom, então, essa é o relatório mundial de felicidade. Então, eles fazem todas essas análises, né, baseado lá na escala de Cantril, medido pelo Gallup, né? Então, eles fazem... é bem interessante, né? Análises bem interessantes, apesar de ser uma medida simples, que é uma única pergunta, numa escala de 0 a 10. Dá para fazer todas essas análises, né, que eles fazem, fazer análise temporal, por país, né? Então, esse é o relatório mundial de felicidade. É o mais próximo que a gente tem de uma medida mundial de felicidade, né? Tudo que a gente vai ver daqui para frente são simplesmente escalas, né? Mas a gente não tem dados, né, a nível mundial. Então, o mais próximo a gente tem de entender como está a felicidade dos países do mundo é essa medida aqui. Bom, até aqui tudo bem? Sim. Beleza. Sim. Tranquilo. Maravilha. Então, passando agora para as escalas de bem-estar subjetivo, né? Então, elas podem medir a felicidade hedônica como um todo, apenas uma de suas dimensões. Também pode medir a felicidade eudaimônica, né? E quais são os componentes da felicidade hedônica, né? Lembrando da última aula. Emoções positivas, emoções negativas e a satisfação com a vida, que é essa avaliação mais racional da vida, né? Em princípio, né, lá essa definição de bem-estar subjetivo, de felicidade hedônica, né, ele prega que essas 3 dimensões são independentes. Emoções positivas, emoções negativas e satisfação com a vida, elas são independentes entre si,
mas existe uma controvérsia se realmente emoções negativas e positivas são independentes. Mas isso é uma questão mais técnica, né? Não vale a pena entrar em tantos detalhes. Bom, quais são as escalas de mensuração da felicidade hedônica, né? Então eu vou apresentar 3 para vocês. Vou apresentar o PANAS, que é a escala de afetos positivos e negativos, que só analisa o componente emocional da felicidade. Então, esse componente emocional, na realidade, são 2, né? São 2 dimensões, emoções positivas e emoções negativas, que a princípio são independentes, apesar de ter uma controvérsia. A escala de satisfação com a vida mede apenas a parte cognitiva da felicidade, então mede isso que a gente chama de satisfação com a vida. E o questionário de Oxford, ele analisa ambos os componentes da felicidade. Bom, o PANAS, né, a escala de afetos positivos e negativos, né, ela foi criada por esses autores, né, o David Watson, Liana Clark e Alki Tellingen, em 1988, né, esses são 2 deles, né, acho que é o David Watson e a Liana Clark. A versão original ela tinha 10 emoções positivas e 10 negativas. E a ideia é que essas 10 emoções positivas e 10 emoções negativas deveriam ser propostas para pessoas de forma aleatória, misturando, né? Então, uma hora eu apresento uma emoção positiva, uma hora eu apresento uma emoção negativa, de forma alternada e de forma aleatória. E a pessoa deve julgar com que frequência ou com que intensidade as pessoas estão sentindo essa emoção. Se ela não está sentindo nunca, se ela nunca sente essa emoção, se ela sente um pouco, se ela sente moderadamente, se ela sente bastante ou se ela sente extremamente. Então é uma escala de 5 pontos que vai de 1 a 5, né? Então essa é a proposta deles. E aí, nessa escala original, né, dado que tinha 10 emoções positivas e 10 emoções negativas, e a pessoa pode responder de 1 a 5, né, seriam 20 emoções, né? Então, e a ideia é tratar emoções positivas e emoções negativas de forma independente, né? Eu não junto as duas coisas. Mas, de certa forma, né, como são 10 cada um, né, se eu responder o valor mais baixo, eu vou ter uma pontuação de 10. Se eu responder mais alto, eu vou ter uma pontuação de 50. Né? Então, na verdade, o resultado dessa escala vai de 10 a 50. Então, 10 significa que eu estou tendo um nível baixo de emoções positivas, 50 que eu tenho alto de emoções positivas. E 10 que eu tenho baixo de emoções negativas, e 50 que eu tenho alto de emoções negativas. Né? E eu posso fazer essa pergunta em várias escalas temporais. Então eu posso perguntar, né, como você está se sentindo agora? Como você está se sentindo no último ano? Como você está se sentindo na última semana? Como você está se sentindo no último mês? Como você está se sentindo em geral, né? E isso pode dar diferentes respostas, né? Dependendo da escala temporal que eu pergunto. E essa escala 10 emoções positivas e 10 negativas é a original. Mas eu tenho várias versões do PANAS. Eu tenho, por exemplo, o PANAS X, que já foi proposto, é uma escala de 60 emoções. É uma escala muito mais complexa, né? Então, eu quero uma escala muito mais acurada, né, do que essa. Então, foi criado o PANAS X. Também é uma escala já validada, mas é uma escala mais complexa. Eu tenho o PANAS C. O PANAS C é uma escala específica para fazer em crianças. O PANAS SF é uma escala de 10 emoções. Então, é uma escala mais simples, né? Essa aqui é uma escala de 20 emoções, 10 positivas e 10 negativas. Essa aqui é uma escala de 10, então 5 positivas e 5 negativas, é uma escala mais simples. E eu tenho essa aí, PANAS SF, que é uma escala também, é uma versão dessa escala aqui, mas ela é validada internacionalmente. Então a formulação básica do PANAS é a seguinte: avalie em que medida você está se sentindo, aí completar com uma escala temporal. Então, avalie em que medida você está se sentindo no último ano, avalie em que medida você está se sentindo na última semana, avalie em que medida você está se sentindo
hoje, né? Então eu completo com alguma escala temporal e eu vou apresentar essas emoções. Então o Panas original vai apresentar 10 emoções positivas e 10 negativas. Então, em que medida você está se sentindo interessado na última semana? Em que medida você está se sentindo excitado na última semana? Em que medida você está se sentindo forte na última semana? Em que medida você está se sentindo angustiado na última semana? Em que medida você está se sentindo assustado na última semana? Então, eu vou fazer essas 10 emoções positivas e 10 emoções negativas. Aqui eu tenho uma formulaçãozinha que eu passei para vocês preencherem, né? Mas só para vocês verem como seria, né? Então, avalie se você tem se sentido dessa forma nos últimos anos, utilizando a seguinte escala. Nos últimos dias. Aqui eu escolhi uma temporalidade dos últimos dias, mas eu poderia substituir isso aqui por qualquer coisa, né? E aqui está a escala. Quase nada, um pouco. Vou aproximar aqui. Então, avalie se você tem se sentido dessa forma nos últimos dias, utilizando a seguinte escala. Então, eu escolhi nos últimos dias, né? E aqui eu estou apresentando as 20 emoções, né? Positivas e negativas misturadas, né? Porque essa é a ideia. Não é fazer as 10 positivas, depois as 10 negativas. É misturar as duas. E aí vocês devem se avaliar de 1 a 5, usando essa escala. Quase nada, um pouco, moderadamente, bastante, sempre. E aqui está como vocês interpretam, né? Então, aqui eu digo quais são positivos e quais são negativos, e aí você avalia como você está em termos de emoções positivas numa escala de 10 a 50, né? E aí você pode fazer uma positivo, menos negativo, se quiser uma emocional total, mas isso é bem controverso, né? Porque muita gente fala que, ou melhor, a maior parte das pesquisas fala que positivo e negativo devem ser tratados de forma independente. Mas eventualmente eu posso fazer uma junção das duas para ver o meu estado emocional geral. Então esse é o Panas, né? Então eu avaliar emoções positivas e negativas, né? Esse é o Panas original. Mas eu tenho essas outras variações. O Panas X, que eu tenho 60, o Panas SF, que eu tenho 10, o Panas C, que omite algumas emoções muito adultas, né? Foca em mais emoções com palavreado mais específico para crianças, né? Então, cada público eu tenho uma escala diferente. Tudo certo com o Panas? Beleza. Aí eu tenho a escala de satisfação com a vida. A escala de satisfação com a vida é uma escala para avaliar uma única dimensão da felicidade hedônica, que é a satisfação com a vida, que é aquele aspecto racional da vida, né? Que é aquilo que o Marco Aurélio, aquele imperador Marco Aurélio, falava que era o mais importante para medir a felicidade, né? Então, a satisfação com a vida, né? O Satisfaction with Life Scale, né? Que está aqui um F, né? Life Scale. Foi desenvolvida por esses dois autores, o Ed Diener, que a gente já conhece, e esse William Pavot, né? Foi desenvolvido em 1993, né? Ele é um pouquinho mais recente que a Panas, que é de 1988. E, basicamente, ele se baseia em 5 afirmações, e eu tenho que avaliar se eu concordo ou discordo, né? Enquanto o Panas avaliar o quanto que eu me sinto, né? A intensidade em que eu sinto, a frequência em que eu sinto as emoções, né? Aqui é simplesmente se eu concordo ou discordo com as emoções numa escala Likert de 7 pontos, né? E discordo fortemente é 1 ponto, concordo fortemente é 7 pontos. Né? Então eu tenho discordo fortemente, discordo parcialmente, não concordo e nem discordo, concordo parcialmente, concordo e concordo fortemente.
Aí dá 7 pontos, né? E aí, a minha pontuação, né, nessa escala vai de 5 a 35. Então, se eu responder tudo 1, minha pontuação vai ser 5. Se eu responder tudo 7, vai ser 35. Então, uma pessoa com pontuação 35 é extremamente satisfeita. Uma pessoa com pontuação 5 é extremamente insatisfeita com a sua vida. Então, quais são as afirmações? Primeira afirmação. Na maioria das formas, minha vida está próxima da ideal. Aí eu classifico. De discordo fortemente a concordo fortemente. As condições da minha vida são excelentes. Estou satisfeito com a minha vida. Até agora eu tenho as coisas importantes que eu quero na vida. Se eu pudesse viver minha vida de novo, eu não mudaria quase nada. Então são 5 perguntas que objetivam medir a mesma coisa. Então, por isso que com essas 5 perguntas eu consigo até verificar a validade interna, né? Então, se a pessoa está extremamente insatisfeita em uma e muito satisfeita na outra, talvez tenha algum problema de compreensão, algum problema de... Né? A ideia é que então eu consigo avaliar até a consistência interna das respostas a partir desse questionário. E aí, a questão é que as respostas podem variar de 5 a 35, né? Então, é uma escala Likert, uma escala de concordância, de 7 pontos. Então, aqui, né, o jeito que eu propus para vocês responderem, né, é exatamente isso aqui. Vou dar um zoom aqui, né? Então, na maioria das formas, minha vida está próxima da ideal. Aí vocês marcam o xizinho. Discordo fortemente, discordo fracamente, nem concordo nem discordo, concordo fracamente, concordo e concordo fortemente. Né? Ou concordo fracamente ou concordo parcialmente, né? Então, e aí eu vou responder aqui as 5 perguntas. E depois eu faço a pontuação, né? Vale 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos, 7 pontos. E aqui eu interpreto, né? De 5 a 9 pontos, extremamente satisfeito. 10 a 14 pontos, satisfeito. Levemente satisfeito. Neutro, levemente satisfeito. Satisfeito, extremamente satisfeito. Então, é uma forma de você medir essa componente da felicidade hedônica, que é a componente da satisfação com a vida, né, que é a componente racional, racional da vida. Então, até agora, a gente viu 3 escalas, né? Escala de Cantril, que é uma escala unidimensional para se medir felicidade hedônica. A escala de satisfação com a vida, que é uma escala multidimensional para medir uma dimensão da felicidade hedônica, que é a satisfação com a vida. E o PANAS, que é uma escala multidimensional para a gente medir 2 dimensões da felicidade hedônica, que é as emoções positivas e emoções negativas. Aí a gente tem o questionário da felicidade de Oxford. Esse foi desenvolvido por esses 2 autores, o Peter Hughes e o Michael Argyle. Eu já não me lembro mais de quem é essa foto, eu lembro que eu só consegui a foto de um deles. Procurando lá no Google, né? Eu consegui, mas do outro, mas eu não lembro agora de quem é quem, né? Devia ter anotado aqui na foto. Eles desenvolveram esse questionário em 2002, e é uma escala baseada em 29 perguntas, e é uma escala Likert de 6 pontos. Né? Então, não de 7, como a anterior, né? E ele mede ambos os componentes da felicidade, tanto a parte emocional quanto a parte cognitiva, né? E aí, o questionário de Oxford, ele é diferente dos outros questionários, né? Porque aqui os questionários, eles nos outros, né, no PANAS e no questionário de satisfação com a vida, eu simplesmente somo as pontuações. Aqui no questionário de Oxford, eu vou fazer a média das afirmações. Né? Então, logo, a pontuação total pode variar de 1 a 6. Porque se é uma escala de 6 pontos, né, e eu posso responder 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, cada pergunta vai variar de 1 a 6, depois eu vou fazer a média de todos, e a pontuação geral vai ser de 1 a 6. E eles propõem a seguinte classificação, né? Uma pessoa que tem pontuação de 1 a 2 é infeliz, de 2 a 3 é um pouco feliz,
De 3 a 4, nem feliz, é neutro. Né? De 4, tiver pontuação 4, é um pouco feliz. De 4 a 5 é uma pessoa feliz. E de 5 a 6, ela é muito feliz. Né? Então, todas as perguntas vai ter uma pontuação de 1 a 6. E eu vou fazer a média, né, de todas as perguntas e vou ter e vou ter a pontuação geral. E se a pessoa tiver 6, né, tipo, responder 6 em tudo, ela é extremamente feliz. Eu imagino que uma pessoa que responda 1 em tudo seja extremamente infeliz. Né? Então são os dois extremos da escala. Vou apresentar para vocês a escala. Aqui, o questionário da felicidade de Oxford. Né? Ele é interessante por alguns motivos. Ele é uma escala de 6 pontos. Então, ele não tem aquele ponto do meio, né? Que é o nem discordo e nem concordo. Né? Você tem que ou concordar ou discordar. Né? Não tem aquela opção neutra de resposta. Mas você pode discordar parcialmente, moderadamente ou totalmente. Do mesmo jeito, você pode concordar parcialmente, moderadamente ou totalmente. Então, essa é uma particularidade. Outra coisa, né? Por exemplo, eu não me sinto particularmente satisfeito com a maneira que eu sou. Eu sou intensamente interessado em outras pessoas. Eu sinto que a minha vida é muito gratificante. Eu tenho muitos sentimentos bons pelas outras pessoas. Dá para ver que tem algumas perguntas mais emocionais, algumas perguntas mais de uma avaliação racional. Mas ela tem uma questão que é o seguinte. Algumas perguntas são normais, algumas perguntas são invertidas. Por exemplo, a 1 é uma pergunta invertida, a 2 é uma pergunta normal e a 3 é uma pergunta normal. Então vamos ver a pergunta 1, 2 e 3. A pergunta 1, eu não me sinto particularmente satisfeito com a maneira que eu sou. Ou seja, uma pergunta que eu concordar totalmente quer dizer que eu sou infeliz. Né? Porque se eu não me sinto satisfeito com a maneira que eu sou, né? Se eu concordo com essa informação, eu sou infeliz. Então é uma pergunta que concordar é uma coisa ruim. Concordar é um indicativo de infelicidade. Já a pergunta 2, eu sou intensamente interessado em outras pessoas. Então, se eu sou interessado em outras pessoas, né, se eu tenho interesse por outras pessoas, concordar com essa afirmação é um indicativo de felicidade. Então, algumas perguntas, o concordo totalmente é um indicativo de felicidade, outras concordo totalmente é um indicativo de infelicidade. Então, das 29 perguntas aqui, né, eu tenho algumas normais e algumas são invertidas. E por que ela é feita assim? Né? Justamente para ela ter mais validade interna. Né? Então, não basta eu responder tudo. Eu estou com preguiça de responder, vou responder tudo no F. Né? Então, algumas o F indica uma pessoa feliz, algumas o F indica uma pessoa infeliz. Né? Então, eu tenho perguntas normais e tenho perguntas invertidas. E eu vou fazer a pontuação da seguinte maneira. Né? Por uma pergunta normal, a opção discordo totalmente vale 1 ponto. Por uma pergunta invertida, a opção discordo totalmente vale 6 pontos. Por uma pergunta normal, discordo moderadamente vale 2 pontos. Por uma pergunta invertida, discordo moderadamente vale 5 pontos. Então eu vou interpretar diferente, né, perguntas normais e perguntas invertidas. Né? Então é uma maneira também de garantir mais validade interna ao questionário. E aí, né, eu vou somar as pontuações, né, das 20 perguntas, né, levando em consideração se ela é normal ou se ela é invertida, e depois eu vou fazer a média. E aí eu vou chegar nessa pontuação. 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 é o ponto do meio, né? Que eu estar um pouco feliz, aí de 4 a 5, de 5 a 6, e o 6 é o máximo. Né? Então, o 1 é o mínimo, extremamente infeliz, o 6 é o máximo, extremamente feliz, e o 4 é o meio. E aí eu tenho faixas, né, nesse meio termo, nesse meio
nesse meio entre esses pontos aí da escala, né? Então esse é o questionário de Oxford. Tudo bem? Beleza. Aí a última que a gente vai ver é esse questionário de bem-estar eudaimônico, né? Que poderia chamar de felicidade eudaimônica também, né? Então ele foi desenvolvido em 2010, um questionário bem mais recente, né? Eu nem apresentei ele no livro, né? Ainda não era uma coisa que eu estava estudando tanto, né? Ele foi desenvolvido por esse pesquisador chamado Waterman, desse artigo, né? O artigo dele é um artigo que tem 8 autores, né? Não vou apresentar o nome de todos, mas todos eles são americanos de diferentes universidades, né? E ele é uma escala de 5 pontos, ela vai de 0 a 4. São 21 afirmações, né? Algumas também têm essa característica aqui de serem invertidas, né? Então, algumas são invertidas, né? E a pontuação ela varia de 0 a 85 pontos, né? Então, dependendo da resposta que eu tenho, né? Então, aqui está o questionário de bem-estar eudaimônico, né? E aí é uma escalinha de 0 a 4, então ele vai do discordo totalmente ao concordo totalmente. E aí tem 21 afirmações, né? As que tem o errinho aqui são aquelas invertidas, né? E aí quais são as perguntas, né? Acho que me envolvo intensamente em muitas das coisas que eu faço todos os dias. Acredito que descobri quem realmente sou. Acho que seria ideal se as coisas fossem fáceis para mim na minha vida. Minha vida é centrada em um conjunto de crenças existenciais que dão sentido à minha vida. É mais importante que eu realmente goste do que eu faço do que outras pessoas fiquem impressionadas com isso. Acredito que sei quais são meus melhores potenciais e tento desenvolvê-los sempre de maneira possível. Então, é um tipo de pergunta diferente, né? Não é um tipo de pergunta geral sobre como a pessoa se sente, né? Ela tem uma questão mais normativo, né? Lembrando dessa palavra normativa, quando a gente apresentou a felicidade eudaimônica, né? Então, são um conjunto de coisas, um conjunto de virtudes que, se alcançar, eu considero feliz, né? Outras pessoas geralmente sabem melhor o que seria bom para mim do que eu mesmo, né? Então, avalia a questão da autonomia. Posso dizer que encontrei meu propósito na vida. Eu me sinto melhor quando estou fazendo algo que vale a pena investir meu esforço, né? Então, são perguntas mais... com dimensões mais normativas, né? Então, aí eu avalio também a felicidade eudaimônica numa escala de 0 a 85. Né? Então, é um outro tipo de felicidade, uma outra vertente, né, de felicidade, mas eu também tenho escalas para isso. Um pouquinho mais recente, bem menos desenvolvida que as escalas de felicidade hedônica, né? Mas eu também tenho questionários de felicidade eudaimônica validados. Né? Bom, então a ideia, né, a proposta é que vocês façam essas escalas em casa, né, e avaliem, né? Acho que vai dar um outro nível de percepção para vocês compreenderem, né, o que é essas escalas de felicidade. Para a gente terminar, vamos falar de índices de felicidade. E aí eu tenho 2 índices de felicidade aqui, né? O índice, a felicidade interna bruta e o índice do planeta feliz, né? Felicidade interna bruta, ela está explicitada no livro. O índice do planeta feliz ele está na leitura complementar do próximo capítulo, né? Mas eu não vou falar do índice do planeta feliz hoje, né? Porque o índice do planeta feliz, apesar de ter feliz no nome, ele não é um índice de felicidade, ele é um índice de sustentabilidade. Então, ele é um índice de sustentabilidade que leva em conta a felicidade. Foi até uma discussão que a gente teve hoje, né? Se valeria a pena colocar felicidade dentro do conceito de sustentabilidade, né? Mas a felicidade interna bruta do Butão, né? Ele é um índice composto que tenta avaliar a felicidade,
mas que mistura a felicidade com questões mais objetivas. Então, ele não é um índice puro de felicidade, apesar de ter felicidade no nome, né? Ele não é um índice puro de felicidade. Mas é legal a gente falar sobre o FIB, né, sobre a FIB, porque quando a gente fala de felicidade, inevitavelmente a gente acaba caindo nessas discussões sobre o botão, né, sobre a felicidade interna bruta. Bom, qual foi a origem da felicidade interna bruta? Né? A felicidade interna bruta ela foi criada em 1972 pelo rei do Butão. Não vou me atrever a falar o nome dele aqui, né? Jigme Wangchuk, né? Ele é o rei, né, desse país chamado Butão, que é um país budista. Logo, essa medida de felicidade, a FIB, ela está muito impregnada com a filosofia budista, né? Então, muito impregnada com essa questão dos ideais budistas. E então, ela se baseia em algumas coisas que o desenvolvimento material deve vir junto com o espiritual, né? E é um índice muito local, né? Ainda não tem uma medida do FIB a nível mundial, né? Mas aos poucos a academia começou a estudar ele, né? Então, se vocês colocarem nos copos, por exemplo, felicidade interna bruta, vocês vão achar aplicações e pesquisas, né, sobre a FIB, né, aplicado em outros lugares. Mas ela é muito mais um conjunto de valores do que um índice preciso, um índice que pode ser utilizado em várias partes do mundo. Não está longe de ser um questionário validado, né? Então, é muito mais uma proposta de indicador do que realmente algo bastante preciso, né? Para a gente falar da FIB, a gente tem que falar um pouco sobre o Butão. Então, o Butão, né, o nome Butão significa terra do dragão, tanto que a bandeira do Butão é um dragão, né? Ela é um paizinho que se localiza entre a China e a Índia, né, na região do Tibete. É uma monarquia, tem esse rei, né? Mas hoje eu acho que ele já tem pelo menos eleições diretas para alguns cargos, né? Tem uma população minúscula, né? Esse dado acho que está um pouquinho desatualizado, né? Eu não tive tempo de pegar o dado mais atual, mas tem muita cidade no Brasil que tem mais pessoas do que o Butão, né? Então, o último dado que eu tinha em torno de 700 mil pessoas no Butão. Então, em termos populacionais, ele é o 164 do mundo. Essa é a bandeira do Butão, né? É um dragão, né? E ele é mundialmente famoso pelo Gross National Happiness, né? Pela felicidade interna bruta que foi desenvolvida lá, né? O PIB do Butão é 3,257 bilhões e o PIB per capita 4.700. Ou seja, o Butão é um país pobre economicamente. Lembrar que o PIB per capita do Brasil está acima de 10 mil dólares, né? O PIB do Butão só 4.700, né? Então, muita gente que estuda a FIB aponta essa contradição, né? Por que um país tão pobre, um país com tantas coisas para se fazer em termos objetivos, né? Por que eles defendem tanto a questão da felicidade, a ponto de colocar na Constituição, a ponto de desenvolver um índice, né? Então, é uma maneira, assim, é muito mais um slogan do que realmente uma coisa séria, né? Mas o Butão ainda tem muito a se fazer em termos objetivos, né? Antes de se pensar no subjetivo. O IDH do Butão é 0,58, é o 136 no mundo, né? E é interessante que o nível de felicidade do Butão, pelo Relatório Mundial da Felicidade da ONU, também não é muito alto. Eu também não atualizei, aqui está 5,011, vamos ver se a gente acha aqui. Butão. Não sei se eu vou conseguir achar.
Talvez nem tenha talvez eles nem tenham conseguido dados nesse... mas também, a última que eu peguei não era um índice alto de felicidade no Butão, né? Mas ele tem essa característica de ser o único país do mundo que tem a felicidade como uma política de Estado. Então, está na Constituição que o objetivo do Estado butanês é garantir a felicidade para o seu povo, né? Então, por isso, ele foi colocado no mapa, né, como um país exótico, né, que tem essa questão da felicidade, né, como um dos seus pilares. Bom, o FIB ele tem uma metodologia, ele é baseado em 33 indicadores que são agrupados em 9 dimensões, né? As 9 dimensões têm pesos iguais, né? E tudo é apurado com base em questionários, mas as escalas de respostas elas são variáveis, né? E as respostas são predominantemente qualitativas, né? Mas, como eu falei, ele é um índice de felicidade puro? Ele não é um índice de felicidade pura, porque, apesar de tudo ser baseado em questionário, algumas perguntas são bastante objetivas. E aí eu vou mostrar para vocês. Acho que eu esqueci de abrir esse. Questionário da FIB. Aqui. Bom, esse aqui eu vou passar para vocês, mas esse vocês não precisam preencher, né? Aqui, ele não está traduzido, né? Mas eu tenho alguns domínios e dentro desses domínios eu tenho indicadores. Então, eu tenho esse primeiro domínio, bem-estar psicológico. Eu tenho os seguintes indicadores: satisfação com a vida, espiritualidade, emoção positiva, emoção negativa. Né? Então, tudo isso está dentro desse domínio bem-estar psicológico. Dá para ver aqui que satisfação com a vida é uma dimensão da felicidade hedônica. Emoção positiva também. Emoção negativa também. Então, até aqui, nessa dimensão, é realmente uma medida de felicidade. É realmente uma medida de felicidade hedônica. Só que aqui tem espiritualidade. Né? Espiritualidade não seria tanto uma medida de felicidade hedônica. Espiritualidade seria mais mais uma coisa objetiva do que subjetiva. Né? Tem mais a ver com religião. E aqui ele fala de karma, fala de meditação. Então, tem uma coisa muito forte budista. Né? Então, é difícil você conseguir aplicar isso aqui em termos mundiais. Né? Mas essa é só uma dimensão. Mas ele também tem a dimensão saúde. Então, saúde é uma coisa objetiva, mas está dentro do FIB. Educação, diversidade cultural e resiliência, governança, vitalidade comunitária e diversidade ecológica, padrão de vida, uso do tempo. Então, são tudo coisas objetivas que eles classificam como sendo felicidade. Então, felicidade para eles é uma coisa muito mais ampla do que o que a gente está entendendo de felicidade. Né? Eles misturam qualidade de vida com felicidade. Então, eles têm eles fazem essa confusão, né, entre o que é qualidade de vida e o que é felicidade, né? E eu não gosto disso, como eu falei, cada coisa no seu quadrado, porque são coisas oriundas de fenômenos muito diferentes, né? Então, do mesmo jeito que algumas pessoas entendem qualidade de vida como sendo algo subjetivo, o pessoal lá do Butão entende felicidade como sendo algo objetivo também, né? Então, para eles, a felicidade é uma coisa tanto subjetiva quanto objetiva. Para mim, isso não é útil, né? Para mim, felicidade é uma coisa, qualidade de vida é outra. São pilares diferentes, né? Mas, né, a gente tem que falar do FIB porque ele é famoso, né? Na hora que eu pesquei, e muita gente fala sobre isso. Mas ele tem essas limitações. Aqui, né, são aquilo que eu mostrei para você, né? Bem-estar psicológico, né? Aqui é o que mais próximo de uma definição de felicidade, né, que a gente tem, né? Mas saúde, uso do tempo, vitalidade comunitária, educação, cultura, nada disso, né, são dimensões subjetivas. Né? Tudo isso tem a ver mais com qualidade de vida, com aspectos objetivos, do que realmente com aspectos subjetivos. Né?
E vai até para a parte de meio ambiente, né? Então, até para a parte de sustentabilidade, né? Parte de governança, padrão de vida, questão mais de PIB, né? Renda individual, renda familiar, né? Então, é uma saladona de coisas, né? E eles tratam isso como felicidade só porque é um nome bonito. Né? Mas o que eu entendo de felicidade é o que a gente viu até as escalas, né? E a gente tem aplicações da FIB no Brasil, né? A gente teve aqui no Brasil, em 2009, a Conferência Internacional do FIB, né? Foi em Foz do Iguaçu, né? Existe essa conferência mundial do FIB, né? E a gente tem projetos, né, em cidades de São Paulo e de Goiás, né? Em Itapetininga, Campinas, Angatuba, né? A própria Natura tem estudado a FIB para aplicar a FIB em âmbito empresarial, né? Então, é uma referência interessante, né? Mas eu acho que tem um nome ruim, né? Eu acho que o que a FIB mede não é a felicidade, é uma mistureba de felicidade, qualidade de vida, padrão de vida, né? Então é um composto de tudo isso aí, né? Não que não seja interessante medir, mas que é importante eu ter em mente que eu não estou medindo a felicidade, só a felicidade, né? Eu estou medindo aspectos objetivos e subjetivos. Bom, as críticas, né? A FIB, né? Como eu falei, né? Ela mistura, né, objetivos e subjetivos, né? E também tem críticas de que a FIB ela desvia o foco de problemas do Butão, né? Então, o Butão é um país pobre, tem vários problemas políticos, tem uma minoria lá perseguida, e como a FIB está muito contaminada com questões lá religiosas, né, do budismo, né, todo o lugar que for aplicar a FIB, né, pode fazer adaptações de acordo com o seu interesse. Né? Então, no fim, o modelo de comparação internacional usando a FIB também não é muito possível. Né? Então, por mais que a FIB se venda como uma alternativa ao PIB, né, não dá para aplicar a FIB, a Felicidade Interna Bruta, a nível internacional. Então é uma ideia muito mais localizada, que serve muito mais para o Butão, né? Mas que é uma referência interessante da importância de também analisar aspectos subjetivos junto com outros aspectos. Bom, era isso, né? Ficou um pouquinho longo, mas eram várias coisas importantes para falar. Então, vou parar aqui.